Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo da queda do homem. Na semana passada nós falamos a respeito dos aspectos da queda, o que está implícito, o que estava ali incutido, né? Quando a gente fala ali a respeito do pecado de Adão e Eva. É interessante que muitas pessoas elas pensam assim: eu não tenho nada a ver com isso. Quem pecou foi Adão, lá atrás, lá no passado, e o que me cabe? Existe uma linha teológica, não é, que caminha assim, de que nós não somos culpados, que culpado foi Adão, que eu estou isento. Existe também uma linha que diz o seguinte: eu só sou culpado daquilo que eu faço. O exemplo de Adão e Eva está lá na Bíblia. Então, a partir do momento que eu desobedeço, que eu cometo esse pecado, aí então eu passo a ser culpado diante de Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos narra, e nós hoje estaremos analisando rapidamente as consequências ali, o que a simples desobediência de Adão e Eva trouxeram para toda a humanidade, e estaremos falando a respeito da redenção. É muito interessante, irmãos, principalmente nesses dias atuais, quando a gente assiste os telejornais ou a gente lê nas mídias sociais, existem alguns pensamentos errôneos a respeito da queda que perpetuam em nossa mente. E nós precisamos, irmãos, desvincular essas ideias. Uma ideia é a ideia de um salvador da pátria. Nós temos em nossa mente e buscamos invariavelmente um homem que possa ser justo, um homem que possa fazer justiça, um homem que vá prender os marginais, um homem que venha nos dar aquilo que nós merecemos. Irmãos, a Bíblia é bem clara quando ela diz que não há um justo. Não há um justo sequer. Não existe. E essa semana, lendo, né, as notícias, porque fica essa briga entre as pessoas, e infelizmente muitos crentes estão entrando nessa briga, o que é muito triste. E as pessoas falando, e eu fiquei imaginando, eu pensei: Jesus, Satanás, ele não é nem criativo. Nós é que somos burros mesmo. Porque, irmãos, ele continua fazendo a mesma coisa. Os magos, quando foram procurar Jesus, procuraram Jesus aonde? Aonde? No palácio. E Jesus estava onde? Na manjedoura. Os judeus esperam até hoje a figura política que vai restaurar Israel. Ele já veio, ele se deu por amor a todos nós, e muitos ainda esperam a figura daquele que vai restaurar politicamente a Israel. Esse ser, eu vou dizer para vocês, não existe. E diante do que o Novo Testamento nos fala, irmãos, as consequências do pecado, elas só vão levar as coisas daqui para pior. Eu ontem estava assistindo uma reportagem e aquilo ali me fez tão mal, eu fiz igual criança, eu fechei os olhos assim. Eu não sei quantos irmãos assistiram, acho que foi na Band. Ela estava fazendo uma reportagem especial a respeito de uns refugiados na Etiópia. Alguém assistiu? Irmãos, que tristeza, que tristeza. Um paizinho lá, pequenininho, que a gente talvez, eu nem gravei o nome, nunca tinha ouvido realmente, assim, dado atenção para aquele país. E há uns 3 ou 4 anos atrás, uma pessoa chegou naquele país como o salvador da pátria. Ele chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz por aquilo que ele fez lá, e ele hoje
uns anos depois, ele está simplesmente massacrando, ninguém tem notícia, está vedado, né, todo tipo de informação a respeito do que acontece. Fato é que tem mais de 200 mil etíopes, né, lá na fronteira, e passando, irmãos, assim, olha, o que estava sendo dado para aquelas pessoas comerem era assim, era uma coisa degradante, desumana, sem nenhuma condição deles estarem ali. E tudo isso, irmãos, é consequência do pecado. Tudo isso é consequência do pecado. Agora, outra coisa que a gente pensa, é consequência do pecado deles, porque eles são mais idólatras do que nós brasileiros. Então, eles têm que sofrer por esse tipo de coisa. Aconteceu o tsunami num país, é porque eles fizeram isso. Estamos com o Covid porque no ano passado botaram Jesus Cristo humilhado na passarela. Irmãos, Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha dessa forma. Se Deus fosse um Deus de castigo assim, nenhum de nós estaríamos aqui para contar a história, porque todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. E isso tudo começa lá em Gênesis capítulo 3, quando Eva resolve dar ideia e ouve aquilo que a serpente estava falando e ela come do fruto da serpente, do fruto daquela árvore ali, do bem e do mal, que Deus havia dito que eles não deveriam comer. Um fato interessante é que quando a gente vai até o final desse capítulo, a gente vê que Deus diz assim, ele tira Adão e Eva do jardim do Éden e ele coloca anjos para cercarem o jardim. Por que Deus coloca os anjos para cercarem o jardim? Para que eles não comessem de que árvore? A árvore da vida. Gente, eles tinham, a árvore da vida não estava proibida ao homem comer. Estava proibido a árvore do bem e do mal. Não a árvore da vida. Se eles tivessem comido da árvore da vida, viveriam eternamente. Mas a desobediência humana, o fato deles quererem ser igual a Deus, porque ali nada mais é do que isso, a tentação da serpente com Eva foi dizer que Deus estava mentindo, falamos bastante isso na semana passada, e aí uma afronta de Satanás com os capítulos 1 e 2, que narra que Deus tudo fez pelo seu falar, e disse Deus, e as coisas aconteciam, e agora vem a serpente e começa a colocar em dúvida aquilo que Deus havia dito. Então Deus disse que vocês não podiam comer as árvores do jardim? E aí a Eva vai, não, ele disse que a gente pode comer de qualquer árvore, menos da árvore do bem e do mal. Nela nós não devemos nem tocar. E aí nós falamos a respeito de que quando a Eva aumenta esse pontozinho, né, não devemos nem tocar. Ela coloca a ordem de Deus como sendo arbitrária, como sendo uma questão apenas de capricho de Deus, nessa aqui nem toca. E ela coloca o castigo como se fosse uma coisa provável de acontecer, porque ela vai dizer, não devemos nem tocar, porque se tocar podemos morrer. E não foi isso que Deus disse. Deus disse que eles não deveriam comer, porque certamente eles morreriam. Agora, a que tipo de morte Deus estava falando? Existem diversos tipos de morte, irmãos, que nós ficamos sujeitos a partir do momento em que Adão e Eva morreram. Primeiro, nós temos a morte espiritual. Essa morte espiritual, ela acontece imediatamente.
Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore, imediatamente eles morreram espiritualmente. O que é a morte espiritual? É a separação, a ruptura do homem com Deus. Isso aconteceu naquele momento. Vai acontecer a morte física. A partir daquele momento, o salário do pecado é a morte, eles estão sujeitos à morte física, que vai acontecer no caso de Adão 900 e poucos anos depois. Nós não temos mais a vida tão longínqua. A morte espiritual, a morte física e tem a morte eterna. Essa é a pior de todas as mortes. Porque se o homem morre fisicamente, sem ter se reconciliado espiritualmente, ele vai morrer, vai ficar morto eternamente. Entenderam? Se você morrer fisicamente, você que ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque Ele é o único que pode nos redimir dos nossos pecados. Falo diretamente a você. Se você morrer fisicamente, sem ter se reconciliado espiritualmente, você ficará morto eternamente. A nossa vida, ela não acaba quando o corpo aqui se cerra. Esse é um dos castigos, não é, que Deus coloca ali para o homem. Vamos ler o texto. A partir do versículo 7, para podermos ganhar tempo. Então, eu vou ler, a minha versão é diferente, provavelmente, da dos irmãos, eu estou lendo na versão King James, tá? Então, provavelmente vai ter alguma diferença. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus determinou a serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o é entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, e em meio à agonia dará luz a teus filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado,
porque tu és pó, ao pó da terra retornarás. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Fez Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, comendo-o, possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Irmãos, esse texto, ele nos narra várias distorções que o pecado nos trouxe. Eu coloquei aqui. Ele traz distorções com relação à criatividade. A criatividade do homem agora, ela é uma criatividade corrompida. Ela pode ser usada tanto para fazer o bem, como a criatividade pode ser usada para fazer o mal. O homem pode fazer desde vacinas para combater a doença, como aqui temos visto agora, né, os laboratórios, os cientistas trabalhando, como também o homem pode, no mesmo laboratório, produzir vírus que venha a matar boa parte da humanidade. Então, a criatividade do homem foi corrompida. A autoconsciência pode tornar-se expressão do egoísmo. Nós somos seres egoístas. Aquele ditado, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, ele está intrínseco dentro de cada um de nós. Na humanidade você vai ter algumas pessoas que dão, que se sacrificam por algumas outras, em algumas situações esporádicas, mas o que vemos na maioria das vezes é o egoísmo puro e simplesmente. Essa semana estava sendo noticiado na televisão lá a questão do México, que comprou vacinas dos Estados Unidos e eles estavam, depois de já ter pago a vacina, sem poder receber, porque havia uma lei que foi assinada pelo Trump, estabelecendo que só poderia sair vacina dos Estados Unidos depois que os americanos todos fossem vacinados. Então, isso a gente vê aí, né, em várias sequências. Estou dando exemplos grandes aí para os irmãos poderem entender. A inteligência pode tornar-se uma potência destruidora, bem parecido lá com a questão da criatividade. Às vezes a gente pensa que o mal está lá na classe E, na classe D, nas classes mais pobres. Não, irmãos, é apenas uma questão daquilo que eu tenho para usar. Se é um índio na selva, ele vai fazer um arco e flecha para matar o oponente dele. E se ele está na civilização, ele vai criar armas R-15 e 38, sei lá, essas armas aí de calibre destruidor. Não é? Então, nós podemos ver que a inteligência, ela torna-se uma potência destruidora na mão do homem. A moralidade se corrompe. A liberdade torna-se libertinagem destruidora. As relações sociais tornam-se relação de opressão e perversidade. Quando a gente lê lá o livro, os Salmos, por exemplo, a gente pode ver que o salmista, ele invariavelmente ele vai dizer que o mal não é aquela pessoa que está bêbada, que está viciada. Ele vai dizer que o homem mau é o homem perverso, é o homem que pratica injustiça, é o arrogante. O domínio responsável torna-se um abuso destruidor. Então, nós vemos aí, dentro desse item aqui, a destruição da natureza. O homem foi feito para dominar,
para controlar a natureza, ele deveria gerenciar, cuidar de tudo. E, no entanto, o que a gente vê? Devido à perversidade, ele destrói a natureza, ele destrói os animais para fazer pele, para fazer roupas, ele destrói a natureza, as árvores para poder fazer móveis e outras coisas mais, e com isso vai aí a destruição de toda a natureza. A sede espiritual desvirtua-se em adoração criativa. Ao invés de nós desejarmos adorar a Deus, nós criamos, irmãos, essa adoração criativa. Isso é muito interessante, porque nós estamos sempre buscando uma forma de dizer que estamos adorando a Deus, sem, contudo, adorarmos a Deus como Ele quer de fato. E quem está acompanhando as aulas aos Filipenses, pode ver ali que o problema daquela igreja, era justo ali, você tinha os judaizantes que queriam impor a lei, queriam impor ali a guarda dos dias, das festas, a proibição de alimentos, isso, aquilo, então impunha isso, e você tinha os libertinos, que achavam que podia levar a vida ali do bem, da forma como ele quisesse, sem ter nenhuma consequência, sem ter nenhum problema. Hoje em dia, dentro das igrejas e as divisões que existem nas igrejas, não tem nada de diferente. Nada mudou. Você vai ter aqueles legalistas, os religiosos, que impõem várias coisas, que quer impor a salvação por meio de atos de situações em que eu sou impedida de fazer ou de realizar determinadas coisas, e você não vê isso no Novo Testamento. Você não vê esse tipo de situação, e você vai ver aquele outro lado, das pessoas que acham que eu estou salvo e eu posso viver a vida da forma que eu quiser, porque eu não perco a minha salvação. De fato, não perdemos a salvação. Agora, eu tenho que pensar, se eu acho que eu devo viver de forma tão liberal, se algum dia eu realmente fui salvo, se algum dia eu realmente aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então não tem como eu aceitar a Cristo e continuar vivendo no mesmo estado em que eu estava. Não tem. Então, precisamos entender, o legalismo não me salva, não é isso, não é vestimenta, não é proibição, não é limites de comida, essas coisas que vai me salvar, mas também a libertinagem não é, irmãos, a vida toda é uma questão de equilíbrio, não é? A nossa vida espiritual tem que ser pautada no equilíbrio. Dentro do pecado cometido por Adão e Eva, nós vemos que vão acontecer algumas separações. A primeira separação é a separação do homem com Deus. Eles se escondem da presença de Deus quando ouvem a voz de Deus no jardim. Isso é uma coisa assim tão interessante, não é, irmãos? Porque esse texto, ele não está narrando só aquilo que aconteceu lá, no início da história da humanidade e que fez os nossos pais caírem. Isso é algo que acontece comigo e com você no nosso dia a dia. Quando nós pecamos, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastarmos de Deus. Quando eu estou vivendo em pecado, a primeira coisa que me fere é ir à casa de Deus. É pegar a Bíblia para ler, é orar. Eu me afasto. E é interessante quando a gente lê a história de Adão e Eva, e aí quando nós fazemos uma análise com a nossa vida, porque nós podemos ver outro ponto nessa questão aqui da separação, que Adão e Eva tentam resolver o problema por si só.
eles tentam dar um jeito, eles percebem que eles estão nus e eles vão lá e vão fazer umas roupas de folha, não é? Botar umas folhagens no corpo para poder se esconder. E quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei muito de Davi e Saul. Por que que Davi é o homem segundo o coração de Deus quando Davi adulterou, matou? E tudo o que Saul fez foi oferecer culto. O pecado de Saul foi oferecer culto. Samuel disse: fica aí, daqui a 3 dias eu volto, nós vamos oferecer o sacrifício e então você vai para a guerra. Passou 3 dias, Samuel não chegou. Então o irmão Saul, muito proativamente, porque Samuel estava errado, ele não veio, ele marcou 3 dias, ele não chegou, então eu vou lá e eu vou oferecer o culto. Vou oferecer o sacrifício. Só que ele não podia oferecer sacrifício. Ele não era sacerdote. Sacerdote era Samuel. Agora, seja sincero comigo. Se Saul e Davi fossem membros aqui da PIB da freguesia, quem seria excluído? Davi, que matou e praticou adultério, ou Saul, que foi proativo, ofereceu um culto, ainda que ele não tivesse o direito de fazer? Dentro da nossa ótica, excluiríamos Davi. Mas Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque quando Natan chega para Davi e ele fala: esse homem é você. Davi se joga no chão, Davi chora, Davi pede perdão a Deus, Davi diz: Senhor, os meus ossos estão se secando, o meu humor é cadavérico. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, torne a dar-me a alegria da salvação. E Saul, quando confrontado por Samuel, ele diz: não, você demorou, eu ofereci. Depois ele erra de novo, porque Samuel fala: olha, você não traz nada, Saul, não pega nada de lá, mata todo mundo, mata mulher, mata homem, mata boi, mata bezerro, mata tudo. Quando Samuel chega, está lá ouvindo os mugidos lá, e fala: Saul, você fez o que eu te mandei? Fiz, eu te obedeci. E que mugido é esse? Não, eu peguei os melhores bois, as melhores ovelhas e eu trouxe para oferecer culto a Deus. É a mesma coisa desses políticos que têm roubado e a gente viu que andou dando dinheiro como dízimo para a igreja. Tem nada de diferente. Adão e Eva, quando erraram, Adão, o que você fez? Você comeu da árvore. Ah, Senhor, foi a mulher. Ainda a culpa é Deus. Já viu que isso também acontece muito com a gente? Porque muitas das vezes as pessoas estão roubando, matando, adulterando, e elas conseguem arrumar justificativa para aquilo que elas estão fazendo. Eu estou adulterando porque a minha mulher deveria ser melhor comigo, ela deveria ser melhor na cama, ela deveria ser mais amável, ela deveria ser mais higiênica, ela deveria ser, sei lá o que passa na cabeça desse ser. Ele rouba porque aquele ali tem muito e eu não tenho nada, então eu tenho aqui que fazer, eu tenho que trazer comida para dentro da minha casa, é por isso que eu estou fazendo isso. A gente tem sempre a sensação, quando a gente peca, que a gente está fazendo porque Deus tinha que ser um pouco melhor, está injusto, a vida está injusta pra caramba comigo. Então eu tenho direito de viver, eu tenho direito de aproveitar a vida. É essa sensação, é isso aqui que está em Adão e Eva. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ô, Eva, por que você fez isso? Foi a serpente. A serpente não tem ninguém para culpar, então ela já leva a sarambanda dela lá do castigo de Deus. Irmãos, quando pecamos, a tendência é afastar-se de Deus.
a tendência é tentar resolver o problema por si só, ao invés de fazer como Davi, se lançar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei. Miserável, Senhor, que eu sou. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me livra desse corpo, me livra, Senhor, desses pensamentos. Porque esse conflito, irmão, ele vai existir. Porque você veio lá do mundo corrompido. E quando aceitamos a Cristo, vai ter uma briga constante dentro do seu ser, entre o homem velho e o homem novo. Faz parte da nossa natureza espiritual vivemos essa briga constante. Vamos estar sempre nessa luta. Por isso que Paulo vai dizer: miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se Paulo passava por esse drama, imagina eu e você. A corrupção da natureza humana. Quando Adão e Eva pecam, imediatamente vem o sentimento de culpa e medo. Esse é um sentimento que nos acompanha a cada fato, a cada situação que cometemos. A consciência da culpa. Adão e Eva percebem imediatamente que eles estão nus. Os distúrbios sociais. A queda logo manifesta sua consequência na relação do homem com o próximo, porque a Eva, que tinha que ser a adjutora, a companheira, a parceira de Adão, agora ela passa a ser, aos olhos de Adão, a culpada pela queda dele. A mulher que o Senhor me deu, eu não pedi ninguém, o Senhor é que disse que não era bom que eu vivesse só e me deu a Eva, e olha o que ela fez comigo. É isso que ele está falando, irmãos. E desses distúrbios sociais a gente vai ver Gênesis 4, Caim matando Abel. Depois a gente vê ali Deus olhando e dizendo que se arrependeu de ter feito o homem, não é? E aí mandando o dilúvio. E aí a gente vai ver de novo ali em Sem, Cã e Jafé, que são os descendentes de Noé. A descendência de Cã, que é perversa. A gente vai ver ali a tentativa do homem de construir a Torre de Babel, porque ele queria o quê? Chegar até o céu. Eles achavam que havia uma distância pequena e que eles poderiam construir ali, oferecer e chegar ao céu. O sofrimento, o mundo passou a ser um palco de sofrimento. O ser humano sofre pela falta de unidade em si mesmo, carência de significado e amor, sofre pelos conflitos sociais. Eu achei muito interessante aqui essa carência de significado, porque a gente vê muito isso em algumas pessoas que não conseguem razão para a existência. Não consegue, vive para quê? A morte, não é ali a morte física, espiritual e eterna. Existem mais pontos, irmãos, para serem tratados aqui, mas que a hora não nos permite. Eu queria pedir rapidamente que vocês abrissem a Bíblia lá no livro de Romanos, para que pudéssemos entender, porque assim como Deus disse que lá para Adão e Eva, que a semente da mulher seria inimiga da semente da serpente, e que a serpente iria ferir o calcanhar, mas que a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. É muito interessante, irmãos, porque os irmãos vão poder acompanhar isso nos estudos subsequentes, que toda a história vai estar sempre esse conflito entre a semente da mulher e a semente da serpente, Caim e Abel. A descendência da serpente ali, do mal, tentando destruir a semente da mulher.
Quando a gente vê ali entre os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé, a gente vê ali os descendentes de Cã são o quê? Os cananeus, que vão viver em conflito contínuo com os descendentes de Abraão. Não é? São ali os cananeus, o povo de Israel tentando entrar. Algumas pessoas não entendem porque Deus manda destruir aquelas pessoas, né? Por que Deus manda destruir os cananeus, aqueles povos? E está aqui, está no início aqui da história. Se você for ver, é sempre essa questão da serpente, da semente da mulher e da serpente a semente da serpente e a semente da mulher. Romanos 5, a partir do versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então aqui está, irmãos, olha, nós somos seres humanos, nossa essência, ela foi corrompida, como o salmista diz, em pecado gerou a minha mãe. Não é porque a mãe do salmista adulterou, não, que eu já ouvi isso. Em pecado eu fui gerado, mesmo num relacionamento ali, dentro de um casamento, tudo correto, a minha essência, eu fui gerada em pecado, mesmo que eu seja colocado ali dentro de 4 paredes e que não tenha acesso a nada da civilização, a minha essência é pecaminosa. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou fazer alguma coisa relacionada em termos de pecado. Então, aqui Paulo está falando que o pecado ingressou no mundo por meio de um homem. Então, esse homem foi Adão. Por meio de Adão, todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Todos nós precisamos ser redimidos pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha essa condenação aqui, não caia sobre ele essa condenação, mas tenha a vida eterna. Herdamos a vida eterna do momento que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Algumas pessoas podem perguntar a você, mas por que esse sacrifício? Por que morrer numa cruz? Por quê? Porque tamanha crueldade. Irmãos, a divindade, ela foi ferida com o pecado do homem. E agora, a necessidade da expiação. Eu vou ler um texto aqui. Uma vez que Deus escolheu salvar o homem, a expiação tornou-se absolutamente necessária. Quando Adão e Eva pecaram, Deus olhou e ele decidiu que ele não desistiria da sua criação, que haveria um remedor. Por isso ele diz, a semente da mulher vai lhe ferir a cabeça. Ali já está vinculando, Deus já está introduzindo a teoria da salvação, aquilo que estaria sendo feito para nos salvar. Porque não havia outro meio de salvar os perdidos. Essa concepção é às vezes chamada de absoluta necessidade consequente da expiação. Portanto, não era possível Jesus evitar a cruz. Mas por que Deus não perdoa simplesmente os pecados? Se nós, por um ato de boa vontade, somos capazes de fazer assim? A resposta é, porque Deus não é apenas uma pessoa que foi prejudicada, mas também o administrador da justiça do universo. Se Deus não levasse em conta a culpa do pecado, sem exigir pagamento, seria destruir a própria fibra moral
do universo a distinção entre o certo e o errado. Outra consideração é que quando alguém peca contra nós, temos a consequência de que a falta pode ser nossa, pelo menos em parte, mas em Deus não há falta alguma. É muito fácil para nós perdoarmos, fácil entre aspas, não é, irmãos? Porque eu posso ser culpado por aquele ato que a pessoa está me causando. Mas contra Deus, o homem pecou contra Deus. Deus havia dito, Deus havia criado, e a mulher, ela optou por ouvir a serpente do que ouvir a Deus. Continuando a leitura em Romanos, ele vai falar: porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Moisés, ele vai promulgar a lei vários anos depois, séculos depois. Ele vai escrever a história da origem do homem, vai ali escrever a lei, mas antes da lei já havia o pecado, porque o pecado começou lá no Éden. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, ou seja, mesmo antes da lei, o homem já pagava pelo erro cometido no Jardim do Éden. Ele estava condenado à morte. Então, quando a gente lê a genealogia ali em Gênesis, a gente vai ler sempre que, no final, vai dizer o quê? E morreu. Não é? Ele nasceu, ele gerou filhos e filhas, e depois ele morreu. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou pela multidão. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só, muitos tornaram-se pecadores, assim também, por intermédio da desobediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Irmãos, o ato que nós estaremos participando agora lembra o sacrifício de Cristo derramado na cruz do Calvário. Lembra esse sacrifício que ele teve que realizar ali na cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos. Porque desde o pecado de Adão estávamos condenados. Então, pelo pecado de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas, pela graça derramada na cruz de um único homem, todos nós recebemos o direito de ser salvos. Aí entra a questão que podemos até tirar um domingo à noite para falar, quando alguns segmentos vão dizer que existe a eleição, é determinado alguns para serem salvos e outros são condenados à condenação. Eu não entendo dessa forma e nem o pastor. Defendemos que todos podem ser salvos, não por meio dos nossos próprios atos, e simplesmente por aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E, irmãos, por incrível que pareça, como isso é difícil. É difícil porque desde o início, Adão e Eva procuraram o quê?
ajustar o pecado deles, tentaram resolver o pecado deles fazendo roupas que cobrissem a nudez, a vergonha deles. E da mesma forma, muitos hoje, pelo legalismo, pelo sacrifício, pelas ofertas, tentam comprar de Deus algo que já está dado gratuitamente. Basta aceitarmos. Basta dizer: Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que sou pecador e eu preciso de perdão. É só isso. Se você ainda não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça essa singela oração. Você vai perceber o amor dele te inundando, a graça dele te transformando e te regenerando. Amém.